O Brasil acumulou 4.367 mortes por dengue desde o começo do ano. O número é maior do que a soma das mortes registradas entre 2017 e 2023, quando 4.331 pessoas morreram em razão da doença. Os dados são do painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Segundo o próprio Ministério da Saúde, já foram confirmados em todo o país mais de 6 milhões de casos de dengue só em 2024. No estado de São Paulo, 1.900.000 paulistas foram infectados. Na capital, onde 500.000 de casos da doença já foram confirmados até agora, o Ministério da Saúde ainda não forneceu vacinas para aplicação da segunda dose do imunizante. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começamos aí essa rodada de assuntos com você, falando sobre os números alarmantes da dengue no Brasil. Deixa eu trazer mais alguns dados aqui, Piotto, porque segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária de 20 a 29 anos concentra aí a maior parte das vítimas infectadas pela dengue. E entre as unidades federativas, o Distrito Federal registra aí o maior coeficiente de incidência de dengue. Na sequência vem Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Já em números absolutos, claro, São Paulo lidera aí com 1.900.000 ocorrências. Na sequência vem então Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ana, a todos que nos acompanham. Nós temos mais casos de morte de dengue por dengue nestes primeiros meses deste ano do que nos outros 7 anos anteriores. Olha o dado, durante 7 anos houve menos casos de morte por dengue, e olha que a morte obviamente é a situação mais grave, porque o fato só de ficar praticamente 2 semanas com a doença é completamente improdutivo, a pessoa sofrendo, ela não pode estudar, não pode trabalhar, e tudo isso já é grave também, né? Mas como é que o país chega só nesses primeiros 6 meses do ano, nós estamos já em julho, mas 6 meses do ano com mais casos de morte por dengue do que nos últimos 7 anos? A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ainda é ministra da Saúde? O presidente Lula fala como um verborrágico, falastrão, inconsequente, que gera uma série de problemas para o país e não dá nenhuma declaração disso recente. Vivemos sob uma epidemia de dengue. Neste caso, e não tem como não ser diferente a crítica. É simples o caso, é incompetência e falta de recursos do governo para a campanha, que ele está gastando menos. Já mostramos isso. Gastou menos no ano passado, está gastando menos nesse ano também. E a dengue é um assunto assim lateral na vida do Brasil. Não é para esses 4.367 pessoas, essas 4.367 pessoas que morreram, assim como para os seus familiares que perderam alguém por uma doença que vem dos anos 80 e todo mundo sabe como evitar. É fumacê, é campanha de conscientização, tudo isso é simples. Nós não estamos falando assim de uma doença como, por exemplo, quando apareceu a pandemia, que ninguém entendia exatamente o que era a Covid-19, havia discussões sobre aquele assunto. Bom, a gente viu que era muito menos do que se imaginava, mas vamos lá. Era uma novidade. Isto não é uma novidade. No final dos anos 80 tinha campanha disso para evitar e a gente nunca teve uma epidemia dessa proporção. E olha que hoje temos muito mais tecnologia de informação, inclusive, basta ver as redes sociais, o quanto seria efetivo se o governo tivesse trabalhado de forma, obviamente, inteligente, mas dedicada a isso. Não tem nada disso no Ministério da Saúde. A ministra estava entregando ambulância, não tocou no assunto. O presidente Lula, de novo, fala e não toca neste assunto. Nós temos uma epidemia no país. E a ministra Nízia Trindade continua, porque ela é amiga da primeira-dama, porque a mídia convencional aí, que tem relações, digamos, estranhas com a Secretaria de Comunicação do governo, também não fala do assunto. Bom, pode não falar, mas 4.367 pessoas morreram. Essas famílias vão ficar sem essas pessoas. E tem outros milhares de pessoas que estão aí, obviamente, com dengue e sofrem, no caso, 2 semanas, dá mais ou menos isso, 12, 13 dias em que a pessoa fica completamente improdutiva e sofrendo de uma doença que todo mundo sabia desde o final dos anos 80 como evitar. Chegou a este número por incompetência deste governo,
que sequer tem a vergonha, a honestidade intelectual de tocar no assunto.